Se você sabe, reza assim comigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, e bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Assim seja. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos, e que fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, gente. Eu não escutei. Bom dia. Fala para quem está do seu lado. Seja muito bem-vindo ao nosso acampamento. Fala para quem está do outro lado. Que bom que você está aqui. Eu já quero com muito carinho acolher a você que está nos acompanhando em casa, por todo o sistema de comunicação Canção Nova, TV, YouTube, internet, rádio, TV, Canção Nova Plus. Que alegria ter você conosco. Nós estamos vivendo desde quinta-feira o primeiro acampamento da comunidade Filhos de João Batista. A nossa comunidade que está sediada em Minas Gerais. Estamos completando 23 anos de carisma no Brasil e no mundo. E com muita alegria estamos pela primeira vez aqui celebrando o nosso aniversário dentro da comunidade Canção Nova. Nesta união de carisma para levar a palavra até você. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está em casa nos acompanhando. Vamos dar uma salva de palmas para quem está em casa? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 8. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de 8 a 17. Lucas 1, de 8 a 17. Lucas 1, de 8 a 17. Amém? Vou lendo. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote na ordem da sua classe, coube-lhe, por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora, à hora da oferenda do perfume. Apareceu então para Zacarias o anjo do Senhor em pé, à direita diante do altar. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado e o temor o tomou conta. Mas então o anjo disse: não temas, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe ele será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante de Deus com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Veja a sua Bíblia e aplauda a palavra de Deus. Não, se é para a palavra de Deus, pode ser melhor. Aplauda a palavra de Deus. Meus irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem dentro do seu cânon mais de 20 mil santos canonizados. Vou repetir. Dentro do cânon da Igreja Católica Apostólica Romana, hoje nós encontraremos mais de 20 mil santos que a Igreja já falou. Ele é santo. Santos devido à sua história, santos devido ao seu processo de conversão, santos porque foram mártires, morreram derramando o seu sangue para não renegarem a sua fé. Ou seja, mais de 20 mil pessoas, a Igreja já falou, estes são santos. Dentro de 20 mil santos, nós vamos ter santos que são santos, e a Igreja vai considerar eles também doutores da Igreja. Porque são homens e mulheres que contribuíram, além da sua santidade de vida, também com a sua inteligência intelectual. Por exemplo, nós vamos ter dentro do rol dos santos doutores da Igreja, Santo Tomás de Aquino. Vamos ter também Santo Agostinho. Vamos ter Santa Teresa d'Ávila. Ou seja,
são pessoas que a igreja olhou para a trajetória e para a vida deles e disse: além deles terem uma vida reta, temente a Deus, eles também são tão inteligentes, que colaboraram de alguma forma para que a igreja chegasse aonde nós chegamos hoje. Ou seja, existe santos e doutores. Dentro desses 20 mil santos que a igreja declara, nós vamos ter alguns que são santos e doutores, e nós vamos ter alguns que a igreja vão dizer que são santos e místicos, porque eles, tiveram revelações de uma parte mística de Deus. São santos que tiveram experiências sobrenaturais ou revelações sobrenaturais acerca de Deus. Ou seja, mais de 20 mil santos, a igreja disse, são santos. Fala para quem está do seu lado, existe mais de 20 mil santos. Agora, uma coisa que eu e você precisamos entender, e lógico que aqui nós não poderíamos dizer esse é melhor do que aquele, longe de nós dizermos isso. Ou longe de nós dizermos um é melhor do que o outro, pelo contrário, porque todos estes santos, todos estes homens e mulheres foram importantes na história da igreja. Todos esses homens e mulheres contribuíram e colaboraram para que a igreja chegasse até os nossos dias. Mas uma coisa que nós precisamos entender e que nos chama a atenção é, para a igreja católica, toda vez em que a igreja comemora ou a igreja celebra o dia de um santo, geralmente é celebrado pelo dia da morte deste santo. Ou seja, para a igreja católica não importa o dia do nascimento, mas sim o dia da morte do santo. Todos os santos que eu e você celebramos é sempre celebrado no dia da sua morte, porque a igreja católica entende que é o dia da morte física, é o dia da morte terrena, mas é o dia do nascimento para uma vida nova em Cristo. Ou seja, a partir da morte, então nós morremos para tudo aquilo que é terreno, então nós nascemos plenamente para aquilo que é celestial. Ou seja, a igreja celebra o dia dos santos no dia da sua morte. Mas dentro das festas de natividades da igreja, dentro do calendário litúrgico da igreja no decorrer do ano, a igreja vai celebrar 3 nascimentos. Existem 3 pessoas na história da igreja que a igreja vai celebrar o dia do nascimento e também o dia da morte. Primeira pessoa que a igreja vai celebrar o dia do nascimento e da morte, Jesus Cristo. Porque, ou seja, por que a igreja vai celebrar o dia do nascimento e da morte de Jesus? Porque a igreja diz, ele é Deus, então ele nasceu sem pecado. Ou seja, se Jesus é Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele nasceu santo. Ou seja, Jesus celebra o nascimento e celebra a morte, porque ele nasceu santo. A segunda pessoa que a igreja católica apostólica romana celebra o nascimento e a morte, Nossa Senhora. É o dogma da Imaculada Conceição. O que é isso? Imaculada significa sem mancha, sem ruga, sem mancha, sem pecado. Conceição significa concepção. Ou seja, quando a Igreja Católica Apostólica Romana declara que Maria ela é imaculada, e nós rezamos isso, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ou seja, a Igreja declara que Nossa Senhora, ela também nasceu sem a mancha do pecado original. Ou seja, Maria foi preservada, Maria foi reservada, Maria foi escolhida por Deus desde todo sempre para ser a mãe de Jesus Cristo. Ou seja, Maria nunca teve pecado. Ela é santa, santa, santa e santa. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Vamos entender. Então a igreja celebra 3 nascimentos. Primeiro, Jesus, ele é Deus, então ele nasceu sem pecado. Segundo nascimento que a igreja comemora, Nossa Senhora, porque a igreja diz, ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Terceiro nascimento que a igreja celebra, de João Batista. A festa de João Batista nós comemoramos o nascimento e a sua natividade e a sua morte. Por que, Eduardo? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela afirma e ela celebra e ela declara que
João Batista foi santificado ainda no ventre de sua mãe Isabel pela visita de Nossa Senhora. Então, quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, que a saudação de Maria chega aos ouvidos de Isabel, a Igreja Católica Apostólica Romana declara que João Batista foi batizado no Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe Isabel. E uma vez que ele foi batizado no Espírito Santo, ele se tornou santo e cheio do Espírito Santo. Viva João Batista! Viva São João Batista! Viva São João Batista! Vem comigo. Ou seja, a igreja comemora mais de 20 mil santos. Muitos desses santos são celebrados a morte, ou apenas somente a morte deles. E apenas 3 a igreja celebra o nascimento. Repita comigo: Jesus Cristo, Nossa Senhora e João Batista. Por quê? Porque os 3, a Igreja Católica Apostólica Romana, afirmam que já nasceram santificados. 1, Jesus é Deus. 2, Maria, porque ela era mãe do Salvador. E João Batista foi santificado pelo batismo do Espírito Santo. Aplauda isso mais uma vez. E por isso que o João Batista, ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E isso é outra vertente do nosso carisma, filhos de João Batista. É por isso que nós, João Batista, todos os filhos de João Batista, nós somos doidos, nós somos apaixonados pelo Espírito Santo. É por isso que todos nós pregamos sobre o Espírito Santo, nós clamamos o Espírito Santo, nós oramos em línguas, nós profetizamos. Por quê? Porque nós, no nosso DNA de carisma, no nosso nascimento, no ventre de mamãe, Deus já batizou João Batista ainda no ventre de sua mãe. Você precisa entender, até o século II, a igreja batizava adultos. Do século II para cá, a Igreja Católica passou a batizar crianças, mas nenhuma vez, não existe na história da igreja, nenhuma vez que a igreja batizou feto. A única criança que era feto e foi batizada no Espírito Santo chama-se João Batista, porque João Batista, ele é cheio, ele é todo tomado pelo Espírito Santo. Viva João Batista! E então aquilo que vai cumprir a palavra que o anjo disse para Zacarias: ei, Zacarias, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E é por isso então também que vai ter a confusão de João Batista com Elias. As pessoas começam a dizer: é Elias? Outros dizem: não, é João Batista. É Elias, é João Batista. Por quê? Porque Elias foi o profeta mais pentecostal do Antigo Testamento. E João Batista, ele é o profeta mais pentecostal do Novo Testamento. Elias foi aquele que fez fogo descer do céu. E João Batista é aquele que foi batizado no Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe Isabel. Elias, ele é o profeta mais pentecostal do Antigo Testamento. Foi o profeta Elias quem desafiou os 450 profetas de Baal. Por quê, Eduardo? Porque na época quem estava no governo era o rei Acabe. Acabe casou com a senhora Jezabel. E a partir da esposa de Acabe, a senhora Jezabel, começou a entrar no reino de Israel idolatrias. Então o povo de Israel, a raça eleita pelo Senhor, começou agora a se desviar. E começou agora a idolatrar, a prestar culto para outros deuses. Entre eles o deus Baal. A história vai dizer que Baal tinha mais ou menos 450 profetas. Ou seja, Jezabel criou um templo, Jezabel ergueu uma igreja, Jezabel ergueu um templo para adorar Baal. E dentro do templo de Baal existia mais de 450 profetas. E um belo dia, então, Elias aparece para Acabe e falou: Acabe, isso é idolatria, você está corrompendo o povo, você não pode isso. E a senhora Jezabel, tomada por um ódio, falou: não, Baal é Deus. E Elias falou: não, a Baal não é Deus, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E a senhora Jezabel falou: não, o rei verdadeiro é Baal. E Elias falou: não, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E ficou Deus Baal, Deus de Israel, Deus Israel, Deus Baal, Deus Baal, Israel. Elias falou: já sei. Vamos propor um desafio. Então nós vamos provar quem é o Deus verdadeiro. E a senhora Jezabel falou: o que você quer, Elias? E Elias falou: já sei. Vamos convocar todo mundo amanhã. Vamos subir a montanha, ao Monte Carmelo. Reúne os 450 profetas de Baal. Lá em cima do Monte Carmelo, nós vamos fazer uma oferenda.
E aquele Deus que consumir a oferenda primeiro é o Deus verdadeiro. E a senhora Jezabel falou, fechado, bora, é só isso? E Elias falou, aham. Jezabel falou, topado. Convoca os 450 profetas de Baal. E amanhã, bora subir o Monte Carmelo. O dia amanhece. A senhora Jezabel, rei Acabe, 450 profetas de Baal, sobe o Monte Carmelo. Elias sobe sozinho. Elias falou, vamos começar o desafio? E os profetas falaram, bora, nós estamos prontos, nós somos a maioria, nós vamos vencer. E Elias falou, vamos fazer o seguinte, já que vocês são a maioria, começa o desafio vocês. E os profetas falaram, é nós. E a Bíblia vai dizer então que os 450 profetas de Baal prepararam o altar. Mataram o cordeiro. Colocaram sobre o altar. E a Bíblia vai dizer que os 450 profetas de Baal começaram a rezar. Baal, consome a oferta. Baal, consome agora o holocausto. Para que todo mundo saiba que você é Deus, Baal. Vai, Baal, responde a gente, Baal. Manda fogo, Baal. Consome agora a oferenda, Baal. E a Bíblia vai dizer que a história foi passando. O tempo foi passando. 9 horas da manhã, Baal não respondia. Elias falou, ei! Grita mais alto, que pode ser que embora Baal seja Deus, pode ser que ele esteja dormindo ainda. Grita aí. Os 400 caras começou, Baal, responde a gente, Baal, responde, Baal, responde, Baal. Meio-dia, Baal não respondeu. Elias falou, ei, grita mais alto, pode ser que Baal esteja meditando. E eles começaram a gritar mais alto. A Bíblia vai dizer que eles começaram a cortar os pulsos para o sangue ofertado a Baal. 3 horas da tarde, Baal não respondeu. Fala para quem está do seu lado, deu ruim para os profetas de Baal. Fala para quem está do outro lado, deu ruim para os profetas de Baal. Elias falou, acabaram. E os profetas, Elias falou, dá licença então que agora é com nós. A Bíblia vai dizer que Elias pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Uma pedra para cada tribo de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Elias então ergueu o altar. Pegou o cabrito, pegou o cordeiro, sacrificou. Botou em cima do altar. A Bíblia vai dizer que Elias pegou uma pá, uma enxada, começou a cavar em volta do altar. Fez uma vala em volta do altar. Elias falou, traz jarros de água. Muita água, traz água. Elias pegou água, encharcou o canal de água. O canal ficou encharcado de água. Elias falou, não, eu quero mais água, traz água mais uma vez. As pessoas trouxeram água, Elias pegou e jogou água em cima do animal. Encharcou o animal, encharcou o altar e a água em volta. Elias falou, não, mas eu quero mais água ainda. Traz mais um pouco. Trouxeram mais água e Elias... E a Bíblia vai dizer que o animal, o altar e a vala ficaram encharcados de água. E nessa hora então Elias falou, Senhor, eu estou fazendo isso pela tua palavra. Jesus, Deus, eu estou fazendo isso em obediência ao que o Senhor me mandou. Então responda-me, Deus, responda-me, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus mandou um raio do céu, que consumiu a água, o animal, o altar, e tudo virou pó, e o povo se prostrou e começou a dizer, só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado, só o Senhor é Deus. E é por isso então que João Batista vai ser confundido muitas vezes com Elias. Por quê? Porque o mesmo ousadia que Elias teve ao desafiar os 450 profetas de Baal, esta mesma ousadia agora que está impregnada no carisma filho de João Batista, esta mesma ousadia que está impregnado em cada filho de João Batista, essa ousadia de levar a verdade, essa ousadia de falar a verdade, de anunciar, de profetizar, de batizar um povo no Espírito Santo. Por quê? Porque todo filho de João Batista, ele
é cheio do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Você se considera um filho de João Batista, sim ou não? Você é um filho de João Batista, sim ou não? Então você precisa sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Bata no seu peito e diga: eu quero, Senhor. Não, horrível, bata no seu peito aqui. Bata, eu quero escutar daqui, diga assim: eu quero ser cheio, Senhor. Até transbordar. E é por isso então que João Batista é confundido com Elias. Mas só que aqui tem outro ensinamento. E vão perguntar: ei, João, é você mesmo que vai ter que vir? É você que vai batizar todo mundo? E João fala: não, não, não. Não sou eu. Eu vos batizo com água para um batismo de arrependimento. Mas depois de mim virá alguém que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Diga amém. Não, 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 não. João Batista falou assim: ei, eu vos batizarei com água para o arrependimento. Mas depois de mim virá alguém muito maior do que eu, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Pode aplaudir. E nós vamos entender, quando depois João Batista sai de cena, e aí aparece Jesus. E Jesus vai dizer: eu vim lançar fogo sobre a terra. E como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Porque Jesus está cumprindo aquilo que João Batista disse: depois de mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo, Jesus diz: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como eu quero que este fogo já esteja aceso. O tempo passa, chega então Pentecostes, e na revelação de Pentecostes, em Atos 2, nós vamos ler: e desceu sobre eles línguas de fogo, repartidas sobre cada um deles, e eles então viraram novas pessoas. Fala para quem está do seu lado: seja cheio do Espírito Santo. Fala para quem está do outro lado: seja cheio do Espírito Santo. Olha para a televisão, olha para as câmeras e diga assim: fala para quem está em casa: seja cheio do Espírito Santo. Não, levanta a sua mão, não, você não convenceu, levanta a sua mão e você fala: seja cheio do Espírito Santo. Mas você pode me perguntar: Eduardo, estou entendendo. João Batista, então, ele é o profeta do Espírito Santo. Ele é o profeta mais pentecostal do Novo Testamento. Elias foi o profeta mais pentecostal do Antigo Testamento. Jesus está cumprindo aquilo que João Batista disse, que virá depois de mim aquele que vai lançar fogo. Jesus falando: vou lançar fogo. Pentecostes veio com fogo. Você pode me perguntar: Eduardo, para que eu preciso do Espírito Santo de Deus? Muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo de Deus é apenas para quem prega, para quem canta, para quem toca. A gente acha que a unção do Espírito Santo é apenas para a gente trabalhar nas coisas da igreja. Isso também é claro. A unção do Espírito Santo, ele faz de mim pessoa melhor. Ele faz de mim um pregador mais ousado. O músico por músico, ele pode ser muito bom, pode ter toda a técnica, mas o músico com o Espírito Santo de Deus, ele sai do patamar de músico e ele atende, e ele alcança o patamar de ministro de música. E quando ele começa a cantar e tocar, a gente começa a arrepiar, a gente começa a chorar, a gente quer louvar junto com ele. Um pregador por pregador pode ser muito bom, pode ter toda a técnica, mas um pregador cheio do Espírito Santo de Deus, ele sai do patamar de palestrante, ele vira um patamar de pregador, e a gente vai pregando, vai mudando o seu coração, você vai rindo, você vai chorando, você sai daqui, você fala: gente, eu preciso mudar, eu quero ser uma pessoa melhor, porque isso é um pregador. Vamos trazer isso para a esfera dos nossos dias. Um pai por um pai pode ser muito bom? Pode e deve. Mas um pai cheio do Espírito Santo, ele vira um pai que brinca com os filhos, ele põe os filhos no colo, ele beija, ele acompanha filho, ele leva filho na escola, ele busca filho da escola, ele acompanha para casa, ele senta no tapete com os meninos, ele deixa o celular do lado. Por quê? Porque é um pai cheio do Espírito Santo. O marido por marido pode ser um marido muito bom? Pode e deve. Mas o marido cheio do Espírito Santo, esse cara é amoroso, ele é beijoqueiro, ele beija, ele abraça, ele manda buquê de flor, ele leva café na cama, ele faz massagem nos pés. Diga amém, mulheres. Não, vou repetir, nem as mulheres me ajudou agora, não. Vou repetir, ver se as mulheres me ajudam. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem batizado no Espírito Santo, esse cara, ele sai do patamar de esposo, ele vira um mega esposo.
Então ele é carinhoso, ele é beijoqueiro, ele abraça, ele beija, ele leva café na cama, ele manda buquê de flor, ele faz massagem nos pés. Diga amém, mulheres. Se tem um homem perto de você, fala para ele, você está precisando do Espírito Santo desse. Uma mulher com o Espírito Santo de Deus, essa mulher tem sabedoria. Uma mulher, uma mãe, uma esposa cheia do Espírito Santo de Deus, ela sai do patamar de mera esposa e ela vira uma mega esposa. Então ela é carinhosa, ela é pacienciosa, ela sabe a hora de falar, ela não atropela as coisas, ela não fala pelos cotovelos, ela beija os meninos, ela abraça o marido, ela fica carinhosa, cheirosa, bonitona, como a Égida disse ontem. Diga amém, homens. Se tem uma mulher perto de você, fala para ela, você está precisando do Espírito Santo desse. E então nós vamos entender. Tem gente tirando a forra, eu estou vendo aqui de cima. Um filho por filho pode ser muito bom? Pode e deve. Mas um filho cheio do Espírito Santo, ele obedece os pais. Ele é carinhoso, ele arruma o quarto, ele lava o tênis fedido dele. Diga amém, pai e mãe. Ou seja, o que a gente precisa entender é aquilo que o Papa Francisco disse na sua homilia na Casa Santa Marta. O Papa Francisco disse, você pode ter 5 diplomas de faculdade, de pós-graduação, mestrado e doutorado, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não tem nada. O que eu sempre costumo dizer, eu e você podemos ser pais, mães, filhos, profissionais, patrões, numa vida na média. O que eu costumo dizer é uma vida medíocre. Porque medíocre, nossa, medíocre é forte, né, Eduardo? Não. Medíocre significa na média. Você pode ter um casamento na média. Você pode ser um pai na média, uma mãe na média, um filho na média. Você pode ser um profissional na média. Você pode ter uma saúde na média. Você pode ter um financeiro na média. E está tudo bem. Não é que a média é ruim, mas você precisa entender, quando o Papa Francisco disse, você pode ter tudo isso, e se você não tiver o Espírito de Deus, você não tem nada, é porque o Espírito Santo de Deus, ele tira você da média, e ele leva você acima da média. Quem me ouve, diga amém. Vamos entender isso melhor. Quando eu estudava, na época da escola, do colégio, lá no Paraná, no interior do Paraná, não vou falar quantos anos atrás, para você não saber a minha idade, não te interessa. Quando eu estudava lá no Paraná, na escola no 2º grau, para mim passar de ano lá no Paraná funcionava por bimestre. Eu não sei na sua cidade, no seu estado como é, mas lá no Paraná funcionava como bimestre. Então era 4 bimestres que eu tinha que tirar nota. Lá em Minas Gerais é trimestre. Lá em Minas hoje é tri. No Paraná era bimestre. A média para mim passar de ano era 70 ou 7. Ou seja, 4 bimestres. Se eu tirasse 70, 70, que era a média, eu passava de ano. Ia para a próxima série. Próximo ano. Baseado nesse dado, eu te pergunto, tirar nota na média é bom? Sim ou não? Sim ou não? Sim, não. Sim ou não? Sim ou não? Sim! Lógico que é bom. A média é 70, tirei 70, passei de ano, próxima série. Bora! Então tirar nota na média é bom, sim ou não? Sim, mas eu te pergunto, olha para mim. Quem são os alunos que recebem homenagem das professoras e dos diretores no final do ano? É os que tiram 7 ou os que tiram 10? Quem são os alunos lembrados na formatura? Os que tiram 7 ou os que tiram 10? Então eu te pergunto, tirar nota na média é bom, sim ou não? Sim ou não? Sim! Tem um nó na sua cabeça. Yes, consegui. Acompanhe meu raciocínio. Tirar nota na média é bom? Sim. 7, passou de ano. Mas o que você precisa entender, os alunos lembrados, as pessoas lembradas, as pessoas marcantes, as pessoas que têm vida abundante, não é aquelas que vivem na média, mas é aquelas que têm uma vida acima da média. E o que o Espírito Santo faz comigo e com você, ele tira a gente da média e ele leva a gente acima da média. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir.
Não, faz a mãozinha comigo. Faz a mãozinha assim na altura do ombro. Faz a mãozinha na altura do ombro. Diga assim comigo, a média é bom. Acima da média é muito melhor. Não, de novo, vai. Mais uma vez para você não esquecer, vai. Então eu te pergunto, qual é a vida que você quer ter a partir deste acampamento, filho de João Batista? Então seja cheio do Espírito Santo! Sacode quem está do seu lado e fala, seja cheio do Espírito Santo! Fala para quem está do seu lado, você não pode sair daqui mais o mesmo. Quem está me ouvindo, diga amém. Vem comigo. Eduardo, estou entendendo. Repita comigo, Eduardo, estou entendendo tudo. Não, horrível, bata no seu peito e diga, Eduardo, eu estou entendendo tudo. Então você pode me perguntar, estou entendendo, acima da média, já entendi. Mas para que mais, Eduardo, o Espírito Santo quer? Para que mais Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo? Primeira coisa, para um processo de conversão. Foi o que nós demos na palavra. João Batista vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E ele converterá muito dos filhos de Israel para o Senhor. Minha gente, eu sou fruto também deste terreno que nós estamos pisando. Eu sou fruto das profecias e das pregações do Monsenhor Jonas Abib. O meu chamado a filho de João Batista foi confirmado aqui neste rincão. Eu completo amanhã, segunda-feira, 12 anos que eu deixei tudo para ir embora para Minas Gerais. E eu me lembro que quando eu e a Edna deixamos tudo lá no Paraná, nós botamos a mudança no caminhão de casa. Mandei o caminhão lá para Minas com mudança. Liguei para os meus irmãos de comunidade, falei, recebe os móveis aí, viu? Daqui uns dias nós chega. A mudança foi, e nós ficamos mais uns 5 dias no Paraná, tinha algumas coisas para resolver. Ficamos mais 3 dias no Paraná, e eu falei, antes de chegar em Minas, falei, vamos passar pela Canção Nova? E a minha esposa, Edna, falou assim, bora. E nós viemos aqui na Canção Nova. Eu lembro que eu estava com muita crise. Embora a mudança já tinha ido, eu falei, Edna, e agora? Nós estamos fazendo errado, não é isso que Deus quer, nós erramos discernimento. Eu falei, amor, vamos ligar para a comunidade, vamos doar o caminhão inteiro de móveis em doação para eles e vamos ficar quietinho no Paraná. Nós erramos discernimento. Eu lembro que nós íamos aqui no Rincão, numa quinta-feira de adoração. Eu estava sentado ali onde está aquele hidrante lá, aquela caixa vermelha. Lembro que eu e a Edna chorando aqui. Eu falei, Deus, acho que nós erramos. Acho que não é isso que Deus quer de nós. E nesse palco, onde eu estou pisando hoje. Lembro que estava tendo a missa da quinta de adoração. O Monsenhor Jonas Abib, no meio da homilia da missa, ele levanta, ele aponta o dedo para aquela direção e fala, vocês vieram aqui em busca de respostas. Eu vou dar a resposta que vocês vieram buscar. Deus está confirmando. Vós sois chamados a ser filhos de João Batista. Por isso que eu respeito tanto este solo. Por isso que eu respeito tanto esta terra, este palco. E foi daqui onde eu escutei da boca deste homem que para mim é santo, chamado Monsenhor Jonas Abib. Que para mim é o Mister Pentecostes. É o Mister Avivamento. Eu aprendi da boca de Padre Jonas que nós precisaríamos dizer todos os dias: o que queres fazer? O que faremos juntos hoje? Espírito Santo. Foi da boca de Padre Jonas que eu escutei e aprendi a ter paixão pelo Espírito Santo. E eu aprendi com o Padre Jonas também que a gente deveria batizar o Brasil, o mundo, esse batismo do Espírito Santo. Ele falava batiza, 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 batiza. Por quê? Porque na cabeça de Padre Jonas, na cabeça de João Batista, nós não precisaríamos ficar pregando sobre conversão mais. Na cabeça de Padre Jonas, na cabeça de João Batista, a gente não precisaria ficar pregando para você, ei, não usa qualquer coisa.
Ei, não assiste qualquer coisa. Ei, cuidado com o que você fala. Ei, não bebe qualquer coisa, não come qualquer coisa. Muda o seu caráter, muda o seu comportamento. A gente não precisaria ficar pregando esse tipo de coisa. Por quê? Porque na visão destes homens, nós clamaríamos, vem Espírito Santo, você seria batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo te convenceria de toda a verdade, e você então mudaria e se converteria. O que é batismo no Espírito Santo? É uma metanoia na sua cabeça, nas suas atitudes. Fala para quem está do seu lado, você precisa se converter. Mas qual é o problema? A gente vem na Canção Nova, diga amém. A gente vem no acampamento de João Batista, diga amém. Aí aqui a gente clama Espírito Santo, a gente chora, a gente arrepia, a gente ora em línguas, a gente baba. Mas aí a gente sai daquela porta para fora, a Cinderela vira abóbora, e a gente chega em casa pirracento, chiliquento, mimizento, vaidoso, bate porta, grita, fala palavrão. O que é isso? Está precisando de um batismo do Espírito Santo verdadeiro e genuíno. Aquele que não faz você cair no chão, mas aquele que faz você se levantar para uma vida nova. Fala para quem está do seu lado. Batismo no Espírito Santo. Segunda coisa, porque você precisa ser batizado no Espírito Santo. Para que você volte a ter convicção. O que é convicção? Fé. Elias vai dizer, Senhor, eu desafiei os 450 profetas aí, viu? Foi porque o Senhor mandou. Eu estou confiando na tua palavra. Já que o Senhor mandou, eu vou fazer. E fiz, agora me honra. O que é isso? Convicção. Mas me desculpa. A gente viaja pelo Brasil e pelo mundo, e a gente vê pessoas que a gente vê no retiro. Você canta, você toma posse, você arrepia, você diz amém, você diz glória a Deus. Mas aí amanhã chega uma segunda-feira, baixa um espírito em você, como diz Moisés Rocha, de Catatal e Zé Colmeia. E você começa, né? Ai, foi tão lindo que eu vivi na Canção Nova este final de semana. Nossa, mas eu cheguei em casa, parece que o capeta tinha chegado na minha frente. Ai, você sabe, né? A vida é uma luta, a vida é um combate. O marido estava atacado, os meninos estavam virados no giraia. A pia estava cheia de louça para lavar, como disse a Edna ontem. E aí você esquece de tudo aquilo que você ouviu aqui dentro. O batismo no Espírito Santo, ele quer dar convicção para mim, para você, para a gente acreditar naquilo que foi liberado sobre as nossas vidas. Quantas palavras já foram profetizadas sobre você, quantas profecias foram liberadas, quantos sonhos Deus colocou no seu coração, mas a gente vai desistindo porque as coisas ao nosso redor não estão favoráveis. Ei, as coisas para Elias não estavam favoráveis, mas ele não desistiu. Então, em nome de Jesus Cristo, hoje é domingo, hoje é dia de você retomar os teus sonhos, hoje é dia de você voltar a sonhar, hoje é dia de você voltar a acreditar nas palavras, nas promessas, nas profecias, em cada coisa que Deus já te prometeu, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pode aplaudir? Ai, Eduardo, mas sabe o que é? É que ninguém apoia os meus sonhos, então eu sofro demais. Ei, olha para mim. Ninguém tem obrigação de apoiar os teus sonhos. Sabe por quê? Porque Deus não deu sonhos para elas. Deus deu sonho para você. Então quem tem que acreditar é você. Quem tem que rezar é você. Quem tem que levantar a cabeça é você. Então hoje, em nome de Jesus Cristo, volta a sonhar, volta a acreditar, volta a trabalhar, porque os teus sonhos vão acontecer em nome de Jesus Cristo. Então tem gente aqui que está com faculdade trancada. Você vai ter que retomar a sua faculdade, em nome de Jesus. Tem gente aqui que está planejando casar, marca o casamento, bora dar o passo. Tem gente que tem sonho de ministério, de pregação, de cantar, bora dar o passo. Se Deus colocou este sonho no seu coração, ninguém vai poder desfazer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aplauda isso. Eu me lembro, eu tenho 28 anos de caminhada. Na verdade, eu conto 28 anos de caminhada, na verdade, 28 anos de batismo no Espírito Santo. Porque, na verdade, desde criança eu já ia na igreja. Com 7 anos de idade eu era coroinha, ia na missa, mas aquela coisa que mamãe ensinava. Domingo é dia de missa, viu, menino? Então a gente ia para a missa sem saber o que estava fazendo.
Mas aos 14 anos de idade, através da renovação carismática católica, eu fui batizado no Espírito Santo. Então eu tenho 28 anos de batismo no Espírito Santo. 23 de pregação. E eu me lembro que, com 2, 3 anos de caminhada no meu grupo, Deus me deu aquela palavra: farei de ti profeta das nações, e constituirei para que ides até os confins do mundo anunciar a minha palavra. Quando Deus aquela passagem para mim, falei: uau, é nós. Vou virar pregador e vamos dominar o mundo inteiro agora, até os confins do mundo. Falei: vamos dominar tudo. Entrei para a Escola Paulo Apóstolo, fiz formação de pregadores, fiz Escola Paulo Apóstolo, fiz teologia para leigos, tudo aquilo que a renovação carismática manda, eu fiz. No meu grupo de oração, há 25 anos atrás, nós tínhamos 300 servos. Só pregadores nós éramos em 60. Então tinha uma escala para pregar. O tempo passou, a coordenadora me chamou e falou assim: Eduardo, você vai pregar daqui a 15 dias. Falei: eita Deus maravilhoso, a palavra está se cumprindo. Rezei, orei, jejuei. Chegou o dia do grupo, preguei à noite. Quando eu terminei a pregação, fiz aquela pregação inflamada do fogo. Quando acabou a pregação, quem que entrou no corredor principal? A coordenadora. Todo mundo veio e falou: Eduardo, parabéns, foi do fogo, foi maravilhoso. A coordenadora entrou, perguntei para ela, falei: e aí? Ela olhou para mim e falou assim: ridículo. Eu falei: por quê? Ela falou assim: você grita demais, você anda demais, você se mexe demais, você é muito estabanado. Eu, se fosse você, achava outra coisa para você fazer, mas eu acho que pregador você não vai ser. Ela falou: 6 meses de gancho. Saí da igreja chorando, brigando com Deus. Falei: o Senhor prometeu que eu seria profeta das nações, e agora nem no meu grupo de oração posso pregar? 6 meses se passaram, chorando, jejuando. 6 meses passaram, o grupo de oração de novo. Pregador da noite? Eu orei, jejuei, estudei. Cheguei no grupo de oração e pá. Quando terminou, todo mundo veio: Eduardo, foi de Deus, foi do fogo. Ó. De repente, quem entra no corredor principal de novo? A coordenadora. E agora? Ela olhou para mim e falou assim: ridículo. Ela falou assim para mim: hoje você assinou seu atestado. Pode caçar outro trem para você fazer, mas pregador você nunca vai ser na sua vida. Resumindo, 25 anos se passaram. Essa mulher hoje nem na igreja está mais. E eu estou na Canção Nova pregando a palavra de Jesus Cristo. O que você precisa entender? Volta a acreditar nos teus sonhos. Não desista. Levanta a sua cabeça. Cria convicção. É aquilo que o profeta vai dizer: eu preciso fazer memória. O que é memória? Escreve no seu espelho, na porta da geladeira, no seu carro, as palavras, as profecias que Deus já deu na sua vida. Minha gente, essa aqui é a minha Bíblia nova, estou estreando aqui, graças a Deus, é linda. Mas eu tenho a minha Bíblia de oração em casa. Ela é toda riscada, ela tem marcada, porque ali tem as palavras que Deus me prometeu há 25 anos atrás. Então quando eu estou desanimando, quando eu estou ficando triste, é para ela que eu volto e ali eu olho e falo: não, Deus, o Senhor me prometeu, ainda não aconteceu, mas eu sei que o Senhor prometeu, vai cumprir. Então por isso eu fico firme na presença dEle. Aplauda isso em nome de Jesus. E terceira característica do Espírito Santo de Deus é dar ousadia e alegria. Me desculpa, mas eu não consigo acreditar, como o diácono falava ontem. Não foi o que você usou? Com cara do quê? De giló. Eu não consigo acreditar nesses cristãos com cara de giló. Eu aprendi também com o Monsenhor Jonas Abib que o problema é seu, mas a cara é do outro. Então eu não consigo acreditar nesse bando de gente dentro da igreja com essa expressão triste. Quem falou que para ser de Deus tem que ser triste? Não. Quando João Batista foi batizado no Espírito Santo, e o Moisés deu uma aula aqui com os passinhos dele ontem, João Batista dançou no ventre de Isabel, porque ele pulou de alegria. Ou seja, uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela é ousada, ela tem alegria, ela tem sorriso nos lábios, ela tem brilho nos olhos, ela anda de cabeça aberta, ela anda de cabeça levantada, anda de peito estufado. Por quê? Porque o Espírito Santo faz isso na vida de uma pessoa. Gente, tem gente que a gente vai conversar na igreja que dá tristeza.
Ai, você sabe, né, irmão, porque a vida é uma luta, é um combate. Ai, nada para me dar certo. Ah, fala para quem está do seu lado, sai da sombra, jacaré. Problema todo mundo tem, filho. Todo mundo está sofrendo. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem um boleto para pagar. Todo mundo tem um menino que está irritando. Todo mundo tem um dia que o maridão vai estar mais atacado. Mas mesmo assim, eu preciso ficar alegre. Mesmo assim, eu preciso ficar feliz. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E aquele que está sentado no alto e sublime trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E eu quero finalizar para a gente poder rezar. Eu quero que você saia daqui hoje. Deixa acampamento, filho de João Batista. Para mim a canção nova é a terra do avivamento, diga amém. Para mim a canção nova é a terra do batismo do Espírito Santo, diga amém. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui hoje. Nós estamos na terra do avivamento, diga amém. E nós estamos com o maior profeta do Pentecostes do Novo Testamento, diga amém. Veja, Deus nesta manhã juntou dois carismas. A terra de Pentecostes, com os filhos de João Batista. Aqueles que têm por excelência o batismo no Espírito Santo no DNA do seu carisma. Então o que você está aqui hoje, você está cumprindo uma profecia. É uma união de carisma. Para que você saia daqui hoje cheio do Espírito Santo. Então você precisa sair daqui hoje de cabeça levantada. Chega amanhã é segunda-feira. Levanta mais cedo, toma um banho, lava esse cabelo. Penteia. Como a Éslia falou para as mulheres, faz uma chapinha. Mete uma make nessa cara, faz uma escova. Saia para a vida amanhã de peito aberto. Cabeça levantada, brilho nos olhos, sorriso nos lábios. Vai encarar a vida de peito aberto. Mas só que se prepara. Porque se tem uma das coisas que mais incomoda as pessoas, não é o que você tem, mas o que mais incomoda as pessoas é a nossa alegria. Então você se prepara, porque quando as pessoas encontrarem com você amanhã, elas vão dizer: uai, é você que está com problema? Você vai dizer: aham. Vão perguntar: uai, não é você que seu marido anda meio estressado? Você vai dizer: ih, filho, o Zé está mais atacado do que nunca. Vão perguntar: uai, não é você que seu filho está meio rebelde? Você vai dizer: está tudo virado no giraia lá em casa. Vão te perguntar: uai, não é você que está endividado? Você vai dizer: a fatura do boleto venceu ontem. E as pessoas vão te perguntar: mas por que você está tão feliz? E você vai dizer: porque eu pisei no território de Pentecostes. Eu participei do acampamento Filho de João Batista. Eu fui batizado no Espírito Santo. E eu sei que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Amém, amém, amém. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, cheio do Espírito Santo. Dá um abraço em quem está do seu lado e fala: seja cheio do Espírito Santo.